nação, nós temos esse efeito da cidadania, nós temos essa responsabilidade. Então muita coisa pesa para nós nesse momento, muita coisa está em jogo, e é necessário que o povo de Deus esteja ciente e também esteja consciente da sua responsabilidade como cidadão, principalmente como pais e também como cristãos, meus amados irmãos, para que possamos levar o nome do Senhor a sua devida importância na sociedade, no meio social em que vivemos. Meus amados, o tema da palestra é Pais e Filhos e a Atualidade. Eu quero perguntar nesta noite, quantos pais estão aqui? Dá um sinalzinho com a tua mão, os que são pais. Glória a Deus. E os que são filhos? Todos, né? Glória a Deus. Nem todos são pais, mas todos são filhos, né? Vocês estão aí? Digo amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos entender um pouco, e eu quero verbalizar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração para trazer aos irmãos nesta noite. Abra a tua Bíblia, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Os irmãos acharam? Digo amém? Assim nos diz a palavra do Senhor: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. Glórias a Deus. Colossenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, se os irmãos puderem estar acompanhando, também diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Olha os detalhes que a Bíblia vai nos dando. Obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, novamente aqui, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, antes de falarmos um pouco sobre esse texto, aquilo que o apóstolo Paulo tem nos ensinado de uma forma muito clara e muito objetiva, é necessário, logicamente, entendermos em que contexto receber, qual o contexto em que você está inserido. E eu digo por quê? Porque muitas coisas que nós poderíamos trabalhar, elas não têm um fim em si mesmas. Eu te explico o que é isso. Muitos assuntos
que eu poderia trazer para os irmãos, que os irmãos têm dúvidas. Pastor, o que é essa expressão que se usa hoje em dia? O que é ideologia de gênero? O que é sexismo? O que é esses movimentos que se levantam por aí? E se nós ficássemos aqui, meus amados irmãos, discorrendo sobre cada assunto desse, você podia aí computar horas e horas. Numa oportunidade, né, que os irmãos assim permitirem, podemos até tratar especificamente desses assuntos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que estes assuntos, se você parar para analisar, eles não têm um fim em si mesmo. Eles fazem parte de algo maior, algo global. Você, meus amados irmãos, já comece essa palestra entendendo com que tipo de situações você está lidando. E se você souber que tipo de situação você está lidando, você sabe as armas que você também está precisando utilizar. Você sabe que o inimigo, ele está em guerra contra uma instituição divina, que é a mais importante de todas, chamada família. Chamada família. Então, quando você entende, nós estamos em guerra, e o inimigo está em guerra contra a minha família, eu tenho que ter uma visão mais holística, eu tenho que ter uma visão ampla do que está acontecendo. Senão eu começo a bater de frente com algumas situações e não entendo a situação de uma forma macro. Então, o principal conceito nosso, principiando esta palestra, nós estamos em guerra, e a guerra de Satanás é contra a nossa família. E dito isso, meus irmãos, nós podemos claramente afirmar para vocês que a nossa guerra, então, ela passa a ser uma guerra ideológica. Ela passa a ser uma guerra de valores. Ela passa a ser uma guerra, e você começa a entender quando Paulo escreve também aos Efésios, no capítulo 6 e o verso 12, que diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra, ela começa a ser travada no campo da ideologia, no campo das ideias. E para que você lute nessa guerra, é necessário um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de informação. E quando eu digo isso, eu louvo a Deus por estar vivendo esse momento aqui com vocês, porque isso é entrar de cabeça nessa guerra. Isso, meus amados, é uma guerra ideológica, isso é uma guerra de valores. Quando alguém tenta trazer para a nossa sociedade algum conceito, por trás disso há algo muito maior. Se você não tiver o conhecimento para saber o que é isso, o que é que está vindo contra a minha família. E detalhe, o inimigo sabe que família, eu gosto de uma expressão, pastor Inan, do escritor chamado Rui Barbosa, que diz assim, que família é a célula máter da sociedade. Ou seja, ele definiu com muita sensibilidade a família.
Célula máter quer dizer célula mãe, a célula principal. Por quê? Sem família organizada, não há sociedade organizada. Se a família estiver doente, a sociedade estará doente. Uma família sadia é uma sociedade sadia. E claro, naturalmente que uma igreja também sadia. Então onde que é a nossa luta? A nossa luta não começa aqui dentro. A nossa luta começa lá na raiz. A nossa luta, e Satanás sabe aonde direcionar as suas armas. Porque se eu adoeço uma família, se eu travo uma guerra contra essa família no campo ideológico, no campo dos valores, no campo das tradições, e se eu conseguir envenenar, se eu conseguir adoecer essa família, eu adoeço a sociedade e adoeço a igreja. Quantos entendem isso? Digo amém? Amém. Então isso tudo, meus amados, tem um objetivo muito claro, de adoecer aquilo que para eles é o principal objetivo, a nossa família. Então nós vivemos num contexto, perceba se não é isso que acontece. Nós vivemos num contexto, quando eu falo de contexto, quando eu falo de travar uma guerra no mundo ideológico, percebam que nós vivemos, meus irmãos, numa época em que nunca se viu tantos termos como egocentrismo. Você vê no que a era literária chama de transição do moderno para o pós-moderno. Ou seja, o homem não está nem mais na modernidade. A era literária, pastor Inan, diz que ele está em transição do moderno para o pós-moderno. E que essa transição, esse egocentrismo, então começa a dizer para você, você não precisa mais ser aquele sujeito tão coletivo. Não, você agora é um sujeito egocêntrico. Você agora não precisa estar olhando do seu lado mais. Agora você pode olhar para o seu próprio umbigo. Então vai se criando uma massa de gente egoísta, de pessoas insensíveis, de pessoas sem comunhão, sem amizade. Por quê? Porque no campo das ideias, isso começa a ser filosofado, que é uma coisa moderna. Esse negócio do homem viver em comunhão com o seu próximo, estender a mão e ter amizade, isso, aquilo, não, isso é coisa do passado. Não precisamos viver mais isso, não. Nós agora somos uma sociedade pós-moderna, saindo da modernidade e entrando na pós-modernidade. Aí o homem se fecha no seu mundo, se fecha no seu casulo. E é por isso que nós vemos essa tendência se refletir nas famílias. Hoje, amados, é muito natural você ver a deficiência de comunicação que há dentro de um lar. E muitos dizem, mas é por causa do celular. Novamente eu vou dizer para vocês, alguém fala, é o celular, é o tablet, é a internet. Não, a nossa luta é no campo ideológico. Claro que nós entendemos como que se dá essa luta, nós vamos, todos esses itens, nós vamos estar trabalhando, chamando os nossos filhos, você vai ter hora para assistir no seu tablet, só que a hora do café, é a hora do café, nós vamos sentar todos juntos, e nós vamos tomar café juntos. É a hora do dever de casa, todos participam do dever de casa. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma filhinha
praticamente começando a paternidade agora, né? Minha filha este ano está no primeiro ali, foi agora para a escola, mas já vem cheia de lição. E eu não tenho muito tempo, é isso que vocês estão vendo aqui, mas o tempinho que eu tenho em casa, eu procuro dar qualidade no atendimento para minha filha. Nós sentamos com ela, e a minha esposa tem toda a paciência do mundo de participar daquilo, de ver o que a professora mandou. Se eu perguntar para você aqui nesta noite, você sabe o que está escrito no caderno do seu filho? Você sabe o que tem na mochila do seu filho? Quanto tempo você não abre a mochila do seu filho para saber o que tem? Que livro o seu filho está lendo? Quais são as lições de casa que ele está fazendo? Que lição que a professora do seu filho passou para você? Então, note bem que a comunicação, e é isso que eu estou dizendo, é um homem pós-moderno, que hoje tudo é na tecnologia, é na informação, e os filhos ficam trancados no quarto. Por quê? Porque também essas tendências ideológicas vão dizer o seguinte: hoje em dia o homem moderno respeita o espaço, e o pai também tem que respeitar o espaço dos filhos. Aí o menino fica, pastores, na internet até 3:30 da manhã, e os pedófilos caindo em cima dele, e a pós-modernidade dizendo assim: não, é o respeito por ele, porque a criança é um sujeito de direito. Só que a nossa ordenação jurídica também diz assim, artigo 229, artigo 227, e diz que a família, vocês, nós, pais e mães, temos a supremacia e temos o dever de educar e criar os nossos filhos. Isso, amados, é constitucional, tá? Eu estou dizendo algo aqui que é constitucional. O nosso Código Civil também diz o seguinte, só que no caso do Código Civil, não fala família, fala pais. Mas o que é pais? Família. Isso que os pais têm a obrigatoriedade, têm a primazia na criação e educação dos seus filhos. É isso que eu falo. Aí no campo ideológico, muitos distorcem isso e começam o quê? A legislar sobre essa situação. Ou às vezes nem chegam a legislar, porque teriam que ou substituir essa lei ou anular essas leis que já é o ordenamento jurídico da nossa Constituição. Aí eles começam a passar por cima disso e começam a achar que o Estado, começam a achar que instituições é que tem o direito de educar o teu filho, de dizer para ele o que ele tem que assistir, e dizer para ele o que ele tem que fazer. Agora não muito longe, em Campo Grande, uma professora pediu uma redação para as crianças, e aí perguntaram: mas qual o tema, professora? Você escolhe o tema. Faz o seguinte: cada um de vocês vai beijar 3 menininhos na boca, tudo criança de 10, 9, 10 anos. Cada um de vocês vai beijar 3 menininhos na boca e 3 meninas na boca. Cada um de vocês, tanto menino quanto menina. 3 meninos vai beijar na boca e 3 meninas também vai beijar. Aí vocês vão fazer a redação dizendo o que vocês sentiram. Esse é o tema. Então, amados, esta é a realidade que nós estamos vivendo. É isso que os nossos filhos estão enfrentando lá na escola. Viu aquela reportagem aqui no estado de Minas?
não me lembro exatamente a cidade, 16 perguntas, tudo crianças, 9, 10, 11 anos. O que é sexo grupal? O que é sexo anal? E para as crianças, aí, dizendo assim, ó, não fala nada para os seus pais não. Uma das mães percebeu o comportamento meio estranho da criança, foi investigar, pegou, mas já tinha passado 1, 2, não sei quantas semanas. E aí foram lá entrevistar a pedagoga. A professora não quis dar a entrevista, mas a pedagoga da escola disse: não, a família não está preparada para trabalhar essas questões, não está preparada, então rasga a Constituição. Isso está no nosso ordenamento jurídico, meus irmãos. E eu estou falando por enquanto só no campo prático e jurídico, hein? Você imagina a hora que entrar no campo da Bíblia. Então esta é a nossa realidade. Por isso que, qual que é a tarefa do teu filho? Você tem acompanhado as tarefas do teu filho? Essa comunicação em casa tem acontecido? Você quer ver uma coisa? Responda para você mesmo. Qual que é o prato preferido do seu filho? Complicado, né, irmãos? Lembrando a você que, amados, é dado a nós, é dado a mim como pai, é dado a vocês a missão mais nobre que nós poderíamos ter. Você sabia que Deus te confiou a missão mais nobre, que é você criar aquilo que o pastor Hernani leu aqui, Salmo 127. A herança é de quem, gente? É do Senhor. Não foi isso, senhor Leandro? A herança é do Senhor. Então paira sobre as suas mãos a maior responsabilidade que nós temos, a primazia da importância, que é criar os nossos filhos. E eu digo para vocês que os nossos filhos nunca estiveram tão expostos, com tantas janelas abertas sobre eles, com tantas armas direcionadas sobre ele. Nunca se teve acesso a informações como se tem agora. É uma luta parece que é uma luta desigual. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos um Espírito Santo que nos ajuda onde nosso filho está, que nos dá a palavra certa na hora certa, nos dá ferramenta para trabalhar na hora certa. Mas saiba onde você está pisando, saiba com o que você está lidando. É uma luta num campo minado, num campo terrível, que é esse campo ideológico, esse campo das ideias. E nós temos essa responsabilidade, irmãos, de no meio de tudo isso conseguirmos aplicar em nossos filhos essa palavra. Você quer que o seu filho não desvie? Aplique essa palavra. Você quer que as ideologias não o afetem? Aplique essa palavra. E é difícil, irmãos, quando muitos dizem para nós: pastor, mas é complicado porque a palavra hoje em dia, para uns filhos com o nível de informação que eles têm. Meus irmãos, mas vou dizer algo para vocês aqui. A palavra do Senhor, ela é o que nós chamamos de atemporal. O que significa atemporal? Significa que ela não tem
tempo. Quando o Senhor diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Gente, presta atenção em um detalhe aqui. Algumas limitações que são para nós, elas não existem para Deus. Eu vou te dar alguns exemplos. Para Deus não existe a questão de tempo. Para Deus não existe a questão de espaço. Para Deus não existe a questão de distância. Quando você lê em Apocalipse, João escrevendo para uma das igrejas e dizendo assim: ao que vencer, as palavras de Jesus, lhe farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Se você olhar uma visão humana, limitada, você pergunta assim: pastor, que tamanho de trono é esse? Imagina Jesus dando essa promessa para você, e você vence, você supera as adversidades, os obstáculos, e você vence. Aí ele fala assim: ó, quem vencer, assenta-se comigo no meu trono. Que tamanho de trono é esse, pastor Hernan? É que a limitação de espaço, ela é tua, não é de Deus. Consegue pegar isso, irmão? Amém? Amém. Pegou? Não existe espaço para Deus. O espaço é nosso. Um pastor mais gordinho chega aqui, o mais magrinho da metade, aqui cabe dois. Isso para Deus não existe. Assim como também o tempo para Deus não existe. A palavra de Deus, quando nós afirmamos para você que a palavra do Senhor é atemporal, isso significa que a palavra do Senhor transcende o limite de tempo. Ela foi escrita e ela foi dada por Deus, então ela serviu, ela serve e ela servirá. Ela edificou, ela edifica e ela edificará. Ela consolou, ela consola e ela consolará. Então a palavra do Senhor, ela tem este poder, ela é atemporal. Então vem cá, somos nós que temos que nos adaptar a essa palavra que não tem tempo, ou esta palavra é que tem que se adaptar a nós, porque nós vamos dizer assim: ai pastor, eu sou moderninho agora. Você pode dizer um amém? Amém. Esse é o teu desafio. Pastor, nós estamos aqui e pasme vocês, irmãos. Está aqui um pastor que pode confirmar isso que eu estou dizendo. Quantas vezes a gente escuta isso, viu? Não, pastor, mas vocês têm que entender. Vocês, sabe, antigamente era assim, pastor. Hoje não. Hoje a coisa evoluiu. O negócio está diferente. Então nós temos que dar uma adaptadinha aqui. Faz umas emendas aqui na Bíblia, dizendo, põe umas vírgulas aqui, põe alguma coisa na Bíblia. Irmão, o desafio nosso é o seguinte: não é a Bíblia, a palavra de Deus, que tem que se adaptar a nós. É nós, em todo o nosso processo evolutivo, que temos que nos adaptar à palavra de Deus. É aí que está a falência de muitas famílias, de muitos que acham que por se modernizar perde-se valores, perde-se referências, e a nossa principal referência é o quê? A palavra do Senhor. Se você não perder a referência, a palavra do Senhor, você continua o quê? Evoluiu, o nível de informação está maior, tá? Claro que você tem que, de certa forma, acompanhar esse processo.
Ninguém está negando isso. Agora, distorcer a palavra, irmãos, aí é pedir para sofrer, é pedir a falência da tua família. Quando eu digo assim, acompanhar um processo tecnológico, eu já vi um dia o pastor foi trazer uma palavra numa igreja, estava um jovem com o smartphone aqui, né? Mas era lendo a Bíblia, né? E o pastor daqui já para as nossas famílias e nocivo para a nossa igreja, para a sociedade de um modo geral. E eu comecei a perceber, eu gosto muito de analisar, irmão. Alguns falam reparar, não é reparar, analisar comportamentos. Eu gosto de observar comportamentos. Aonde eu vou, pessoas que eu converso, outras denominações, eu começo, televisão, ligo lá um programa, uma igreja tal, assim, começo a observar comportamentos. E eu comecei a perceber vamos dizer assim, um paradoxo entre o que nós chamamos de habilidade e o que nós podemos chamar de atitude. E eu comecei a dizer, Senhor, isso é uma guerra no campo ideológico também, porque o sujeito está lá e ele começa a enveredar por um caminho e ele tem duas escolhas a fazer. Eu prefiro habilidade, ser um sujeito habilidoso, ou eu me mantenho assim, até posso ter algumas habilidades, mas me mantenho com atitude. E quando eu digo atitude, eu digo essência, eu digo caráter, como você assim queira numerar. Então essa é a guerra também que nós estamos travando entre habilidades e atitudes. E é muito comum nós percebemos algumas famílias, os pais dizendo assim, pastores, pasmem vocês, se doer agora, irmão, vocês reclamam do pastor Hernandes, que ele que me trouxe aqui. Eu quero que a minha filha seja uma grande cantora, um grande pregador, seja isso, aquilo. E aí a criança vai crescendo cheia de habilidades. Mas aí você começa a perceber, dentro de casa, daqui a pouco o pastor é demandado. Pastor, vem aqui em casa. Você chega lá e diz, essa mulher aí, a casa está um pé de guerra. Um trata o outro que nem um cavalo. Aí é muito habilidosinho, pastor, mas a atitude. Aí a criança cresce naquela pegada, né? Eu tenho que me mostrar aqui que eu sou. Aí lá em casa, irmão, é que se vê exatamente o que é essa pessoa. E diga para mim que isso não é uma guerra no campo ideológico. É. Porque hoje o sujeito é mais valorizado pelo que ele tem ou pelo que ele é? Pelo que ele tem. Pelo que ele tem. Pelo que ele tem. Eu tenho uma facilidade para pregar, pastor. Mas você paga o açougue da esquina que você compra? O sujeito conhece o grego, o hebraico, o aramaico, mas os credores, você está me devendo. E o filhinho está lá, né? Aí vê o pai dele cheio do lero-lero, né? Habilidade na negociação. Não, eu te pago semana que vem, isso, aquilo, tal. Eu consegui levar uma vantagem, pastor Hernani.
Aí ele chega na casa dele, eu sou cheio da vantagem. Por quê? Porque dobrou no negócio que você foi fazer, que levou uma vantagemzinha, foi lá e a moça do caixa te deu troco a mais, você diz, ó, tá vendo aí? Então, irmãos, ou a gente muda o campo ideológico, ou a gente muda o nosso caráter, ou esquece, porque a habilidade não transforma a família de ninguém. A habilidade não faz o teu filho ser melhor do que ele é. Sabe o que fará o teu filho ser melhor do que ele é? Atenção do seu pai, coerência. Seja coerente. Falou um negócio aqui, cumpra aqui, respeite, saiba tratar sua esposa, saiba tratar seu esposo. Aí você começa a ganhar espaço no mundo espiritual e trazendo a sua família para você. Aí você consegue enfrentar ideologia de gênero, ativismos, tudo que vem contra vocês, você consegue enfrentar. Tenta enfrentar tudo isso. Se o teu filho olha para você e vê o mau caráter que você é, quando eu digo você, não estou dizendo, irmãos, isso aqui na palestra, você refere-se, né? Se o teu filho olha para você e diz, meu pai mentiu, ele vê você mentindo, que educação essa criança vai ter? Como é que você enfrenta a atualidade? Como é que você lida com as questões mais agudas da vida, se você dá mais valor à sua habilidade do que à sua essência, do que à sua atitude? Aqui na igreja é um furacão, pastor Hernandes. Ele mostra para o Senhor, mostra para os irmãos que é aviãozinho puro, né? E dentro de casa, e no trabalho, e hora que ninguém está vendo, e de frente à internet, Deus está olhando para o teu caráter, Deus está olhando para a tua atitude. Você pode não ter habilidade para pregar, você pode não ter habilidade para cantar, pode não ter habilidade negocial, você pode ser uma pessoa simples, pode não ter habilidade para expressar bem os nossos vernáculos, mas se você tiver caráter, Deus compra a tua briga. Se o teu filho estiver em risco, Deus vai lá e diz, não, ele não, por quê? Porque é um pai que tem caráter dentro daquela casa. Há uma mãe justa, digna, há uma mãe coerente, e não que mostre assim, que crente que essa mulher é. Agora só Deus sabe o que ela é dentro da casa dela. Então, ou a gente se torna uma geração de atitude, e junto com a atitude também vem a habilidade, pastor. A habilidade não faz atitude, mas a atitude faz habilidade. Quantos entenderam isso? Diga amém. Glória a Deus. Então, meus amados, se nós tivermos esse conceito, essa consciência, aí nós começamos a nos aprontar para enfrentarmos o mundo que nos cerca. E aí sim você começa a ser um casal pronto, crente. Diga amém? Para enfrentar não tem que ser crente, justo, íntegro. Deus olha a você em todos os momentos. Aí você está pronto para enfrentar todo esse contexto ideológico que eu falei para vocês. Porque, meus irmãos, tem algo que eu estava dizendo no começo da fala, eu acredito que os irmãos puderam assimilar. Nós vivemos
no país. Eu tenho mais 5 minutos? Quanto minutos tem? 9 aqui? Amém. Tem mais 10 minutinhos. Nós vivemos no país uma tentativa de implantação. É isso que eu quero deixar muito claro na cabeça de vocês. Se eu sair daqui e estiver limpo para vocês, está ótimo. A implantação de uma ideologia, a implantação de vamos dizer assim, um socialismo disfarçado de comunismo. Há alguns estudiosos que dizem, não, o comunismo é diferente de socialismo. Tudo bem, no campo das ideias, mas no campo da prática, as coisas mais ou menos estão ali, juntas, né? E a ideia de implantação de um conceito desse, de uma ideologia dessa, é que faz com que todas as ferramentas a partir de aí estejam contra você, né? Mas não são aquilo que eu falei no começo, um fim em si mesmas. Por que eu digo? Se você pegar a essência de um comunismo, a essência de um socialismo, não sei se os irmãos já estudaram um sujeito chamado Herbert Marcuse. Se não estudaram, pensa num sujeito endemoniado. É um filósofo alemão que, na ideologia de implantação de um comunismo, de um socialismo, ele diz assim: nós precisamos acabar com a família monogâmica, com a família patriarcal. E eu sei como fazer isso. Eu sei. Para nós implantarmos a nossa ideologia, nós precisamos acabar com a família. E eu sei como fazer isso. Mas, aí ele diz assim: cartilha, para que vocês vão seguindo. E dentre os principais itens dessa cartilha, para os irmãos pesquisem, com influência de Marx, de alguns filósofos, de Hegel, ele começa a escrever que as crianças, os filhos, têm que estarem expostos a todo tipo de relação sexual. Todos. Se nós conseguirmos na nossa criança, nos nossos filhos, essa exploração de sua sexualidade, essa sexualização de crianças, alguns usam o termo erotização de crianças, nós conseguimos causar na sociedade um termo grego que se diz metanoia. Diga assim, metanoia. Pastor, o que é isso? Metanoia é uma expressão grega. Ela significa mudança de mentalidade. E não é simplesmente uma mudança de mentalidade. É uma mudança no sistema operacional do pensamento. Ou seja, a própria mudança da sociedade, pastor Renan. Então, quando você se depara, por exemplo, com essa expressão que eu falei, ideologia de gênero, você fala, nossa, tem que bater na ideologia de gênero e tal. Está errado? Claro que está. Aí alguns até comentam com a gente, um dia lá no programa, né? Pensa no povo que bate no programa. Nós temos programa de segunda a sexta, do meio-dia a 1, lá em Tuverava. E aí tem dia no programa, irmão, que vai com casca e tudo, e tome. Aí um dia comentou comigo na rua lá, disse: pastor, lá no MEC deve ter só promiscuidade sexual lá no MEC. Não é possível essas cartilhas.
incentivando a erotização das crianças, mas não é isso. É porque esse pano de fundo que eu estou dizendo para os irmãos, a ideologia de implantar um sistema socialista, capitalista, tem que passar pela desconstrução da família patriarcal, monogâmica, homem e mulher. Então, onde começa isso? Na base, crianças, filhos. Se você erotizar crianças, dizem eles, você consegue causar essa mudança de mentalidade. Então, meus amados, aí governo federal, governo estadual, governo municipal começam em algumas instituições a doutrinarem os nossos filhos. Começa materiais didáticos, cursos, palestras e tantas outras coisas com a finalidade de metanoia, mudar conceito, o sistema operacional do pensamento. Agora, quando a igreja está atenta, quando uma igreja como essa se presta a vir numa sexta-feira e está aqui aprendendo sobre tudo isso, é porque você quer lutar e você vai vencer esta guerra no nome santo de Jesus. Nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer no nome de Jesus. E eu quero dizer para você que os teus filhos são herança do Senhor. Você não vai perder os seus filhos. Nós não perderemos os nossos filhos. Meus amados, diante disso, não vai dar para nós terminarmos tudo isso daqui. Mas algumas armas que nós temos para lutar. A primeira delas é a oração. Você tem orado pelo seu filho? Quanto tempo você tem chamado o seu filho e dizendo assim: filha, vem cá, vamos orar junto? Mesmo que eles orem 30 segundos, mas tá bom. E aí no demais os pais oram. Você intercede pelos seus filhos? Você ora pelo namoro dos seus filhos? Quanto tempo no teu dia você está tirando para orar pelos seus filhos? Fica aí este alerta para nós. Segundo, você está doutrinando os seus filhos? Se você não doutrinar, o MEC vai doutrinar. E o MEC doutrina com essas ideologias que foram pregadas para você aqui. Talvez alguns nunca escutaram o que escutaram nesta noite, mas essa é a nossa realidade. Doutrina os seus filhos. Eu quero dizer para você que o êxito de um pai, o êxito de uma mãe, não é o diploma dos seus filhos pregado na parede, não é um filho formado em medicina, já está cumprida a minha missão. Não, o êxito dos pais é que seus filhos também tenham o nome escrito no livro da vida, e ao soar da última trombeta, você sobe e os seus filhos sobem também. Por quê? Porque você os doutrinou. Quando Salomão escreveu em Provérbios, ele disse: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, oração, doutrinação bíblica. Tire um tempo para o seu filho. E quando eu digo tire um tempo, meus amados, eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela é cheia de exemplos de pais que foram um sucesso, mas os filhos foram um fracasso. Se lembram de Davi? Os filhos, cada filho numa grande cidade, tinha tudo, muitos presentes, mas não tinham a presença. Pegou isso? Diga amém. Teus filhos precisam mais da presença do que de presente.
Tem pais comprando filhos com presente, em detrimento da sua presença. Não tenha presença. O que aconteceu? Lá vai Davi chorar, porque Absalão se levantou. Mas aí vai fazer o quê? O leite derramou. Um sucesso de rei. Assentou-se no trono de Israel. Foi um baita rei. Mas e os seus filhos? Você só terá sucesso se os teus filhos também tiverem nas mãos do Senhor êxito na palavra de Deus. Lembra de Eli, Ofni, Finéis? 40 anos, foi isso? 40 anos lá, e Ofni e Finéis foram o quê? Perderam a salvação, se arrebentaram todo. Por quê? Um baita de um pai, filhos, um fracasso. Por que não dizer de Abraão? Por que não dizer de Isaac? Por que não dizer de Jacó? Profeta Ezequias e tantos outros, Samuel, tantos outros que foram um case de sucesso, mas os filhos um fracasso. Irmãos, pedi que você se coloque de pé nesse instante e nós vamos profetizar sobre a tua casa, tua vida, sobre os teus filhos. Os teus filhos são herança do Senhor. E quando o pastor Hernani leu o Salmo 127, eu gosto muito deste salmo, que diz assim, que os filhos são como flechas lançadas. Você cria os seus filhos para lançarem aonde? No alvo, na direção do Senhor. Lance os seus filhos na direção de Deus. Você vai ver que os teus filhos serão um sucesso, mas também serão crentes, terão êxito na vida, mas também estarão naquele dia junto conosco lá nos céus. Meus irmãos, para encerrarmos, vamos orar e enfrentarmos o que precisar enfrentar com atitude. Depois vem a habilidade, mas primeiro vem a atitude. Fecha os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos nesta hora, Senhor, por estarmos na tua presença. Deus, e o Senhor sabe os pais que estão aqui. Eu não sei se todos os filhos estão aqui, Pai. De repente, Senhor, eu não conheço essa igreja, mas alguns filhos podem estar dando problema, podem ter se revoltado, Pai. Mas se o Senhor, Deus, entender e ver que esta vida agora tem uma mudança de atitude, Pai. Ah, Senhor, muitas coisas vão mudar. Ajuda, Pai, na orientação familiar para estes filhos. Os filhos também, Senhor, que saibam como tratar os seus pais, através do imperativo do Senhor, que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que você tenha sucesso na vida, para que os teus dias vão bem e sejam longínquos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, aqui está a tua igreja, a noiva lavada, remida e comprada com alto preço, Pai. Deus, e essa igreja é composta por famílias, e quando as famílias estão bem, a igreja naturalmente estará bem. Senhor, não sei quando terei a oportunidade de voltar a esta casa, mas eu sei, Pai, que quando voltarmos aqui, Deus, esta igreja estará repleta, porque as vidas que estão ouvindo agora buscarão aqueles que precisam, Senhor, de uma cura familiar, aqueles que precisam,
Deus, de uma renovação de caráter, aqueles que precisam de um encontro verdadeiro contigo, para que esse mundo, Senhor, que propaga até mesmo dentro, Deus, de uma realidade cristã, Deus, que a habilidade hoje é mais importante do que o caráter, mas isso não é verdade, Pai. O caráter, a atitude ainda é mais importante para o Senhor, é o que vale para o Senhor, é o que é mais importante, Pai. Que seja uma igreja de atitude. Se aqui tem pais que envergonham os seus filhos, tem misericórdia, que se arrependam, Pai, do mal que estão fazendo. Deus, aqueles que mentem, que não mentam mais, aqueles que brigam, discutem, aqueles que vivem para levar vantagem dos outros, Pai. Não é isso que a tua palavra ensina. A tua palavra ensina que o sucesso, a bênção vem pela boa conduta, pelo caráter, pela honestidade, pela coerência. Nós oramos por esta igreja, que o Senhor cure feridas, cure, Senhor, aquilo que está desajustado, porque eu sei que essa família bem, esta igreja vai explodir, Senhor. Esta igreja, Pai, será reconhecida como uma igreja, Senhor, histórica aqui dentro de Franca, porque as famílias entenderam, Senhor, o propósito que está na presença de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção sobre todos, pastor Hernani, meu amigo, a irmã Alessandra e a todos aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, Deus abençoe. Em nome de Jesus, aos que queiram esta palestra, só dá um alô, eu mando aí por e-mail para os irmãos. Deus abençoe.